Então, essa política da vasectomia faz parte de um processo empresarial. O dinheiro tem que vir, ele tem que crescer, ele tem que ter liberdade para ir para um país e outro, uma Família é um criança. atraso, É filhos vão isso. trazer problema para a vida do pastor. Vasectomia, que polêmica é essa? Explica para a gente aí. Por falar em vasectomia, eu vou ter que dar um pulinho no banheiro, já volto, mas começa a explicar aí que eu já sei um pouquinho do assunto e eu já volto aí. Pode Fica à vontade, né? Fica à começar o vontade. assunto para nós. Bem, a vasectomia, as pessoas talvez não conheçam, eu já conversei com... Eu, particularmente, não fiz a vasectomia porque eu saí solteiro da instituição, mas na Universal, as pessoas não sabem, há anos atrás, há muitos anos, o Bispo Macedo ele gostava, pelo menos os relatos que eu recebo de pessoas que conheceram ele, conheceram a Universal há muito mais tempo que a minha família, ele gostava de crianças, inacreditável, né? Mas é verdade. Ele gostava de criança, queria que os pastores tivessem filhos. Os pastores tinham filho. Os meus tios bispos têm filhos. Os meus tios bispos são bispos antigos, têm filhos. Tem filhos, então antigamente ele gostava, os pastores podiam ter filhos sem problema nenhum. Só que se tornou um problema porque quando o pastor tem um filho, o filho se torna, vou colocar nas palavras aqui, me perdoe se eu estiver sendo até rude nas palavras, mas eu quero ser mais franco possível, um filho se torna um peso. Então, para a instituição, para a liderança, o filho acaba se tornando um peso, que ele tem que se mudar de um país para o outro, então ele acaba perdendo o seu... o pastor, ele acaba perdendo, como é que eu posso dizer assim, ele deixa de ser útil para trabalhar, para estar disposto a ir para qualquer lugar. Então, e vai ser um custo a menos. Então, e tem outro fator também que eu quero deixar claro. As filhas do Edir Macedo não puderam ser mães. Então, combinou com uma coisa com outra. As meninas não puderam ser mães biológicas e Edir Macedo proibiu que os pastores tivessem filhos. Ele proibiu, inclusive, isso foi amplamente divulgado no mundo todo. Eu, inclusive, acompanhei todo o caso, abrindo um parênteses aqui dentro do assunto, o caso de Angola, onde a liderança universal foi expulsa do país. Eu acompanhei do começo ao fim, até as fake news que foram publicadas pela TV Record no Brasil, dizendo que eram pastores que saíram da instituição, ex-dissidentes, que mentira, eram pastores atuais da Igreja Universal que fizeram um manifesto, 330 pastores. Eu converso, tenho contato da liderança de Angola atualmente. O bispo que foi o responsável da Universal em Angola, subordinado a Macedo, foi condenado no país, recebeu uma condenação por imposição de vasectomia em Angola. Eu tenho a condenação dele comigo, para quem quiser acessar os meus conteúdos nas redes sociais, quiserem. Então, assim, a prática da vasectomia é uma prática global. Os pastores são... Eu tenho um áudio, inclusive, de bispo falando que, por ordem do senhor bispo Macedo, os pastores só vão ter filhos na fé, não poderão ter filhos. Então, assim, o pastor hoje é condicionado, ele é colocado contra a parede. Olha, o negócio é o seguinte, você está solteiro, né? Você vai casar, né? Então, legal. Então, para você casar, um exemplo, você tem que operar. Aí o camarada vai, assina um documento, eu, Davi Vieira, assim, tipo, é coagido a assinar que ele está operando por livre e espontânea vontade. Não pode ser pai, não pode, faz aquela cirurgia, em muitos casos, em clínicas clandestinas. Eu digo para você isso porque só eu tenho uma rede de contatos aí. Se eu for pegar aqui, eu devo ter uns 300 contatos de casos semelhantes, feito cirurgia em clínica clandestina, até em consultório dentário, é feito... Então, Nossa, assim, por isso que a Universal é alvo de centenas de processos hoje, porque eles pressionam o pastor a fazer a vasectomia, o pastor não ser pai. E a vasectomia é uma coisa tão grave, Daniel, tão séria, que ele faz questão que o pastor faça. Existem casos até da esposa fazer laqueadura também, mas eles fazem questão que o pastor faça. Porque se, por acaso, o pastor largar a esposa, e ele sabe arrecadar, ele é um bom arrecadador, ele casa de novo e ele não vai ter filho, porque o vasectomizado é ele, o operado é ele. Então, essa política da vasectomia faz parte de um processo empresarial. O dinheiro tem que vir, ele tem que crescer, ele tem que ter liberdade para ir para um país e outro, uma família é um criança. atraso, É filhos vão isso. trazer problema para a vida do pastor. Perfeito, perfeito. Então, assim, e graças a Deus, eu não fiz a vasectomia, que eu saí antes. Eu fui me casar com a minha esposa depois que eu saí da Universal. Vamos completar ano que vem 13 anos de casado.
Então, assim, eu saí da instituição e eu vejo que, com certeza, se eu estivesse lá, eu estaria vasectomizado. Eu só poderia ficar se eu tivesse operado para estar de acordo com as ordens da liderança. Mas é muita coisa, Daniel, é muita coisa a se dizer, é muita situação, questão de adoção de crianças, são muitas Eu tô histórias, ligado nessa história também. muita história. Inclusive, eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco dessas histórias, o Davi, acho que já até encontrou com o Gilberto Nascimento, né? Escritor, Sim, eu jornalista. falo com o Gilberto tem muito tempo já. A gente Ele tem reuniu uma vários entrevista com ele. casos ali de ex-pastores, bispos. Eu deixei o link aí embaixo, tá, gente? Em livros sugeridos, para quem quiser conhecer os detalhes de várias dessas polêmicas, desses escândalos da Igreja Universal. Davi, a gente está chegando no finalzinho da pauta. Eu sei que você tem muitos assuntos, até reforço para o pessoal ir lá conhecer seu canal também. Obrigado. Mas um tema que você trouxe, que eu não quero deixar de fora, e que eu fiquei curioso, é a Já síndrome de sei. bispo. O que é essa síndrome de bispo? Explica para a gente, cara. Olha, Daniel, eu quero muito te agradecer, sabe? Porque você está dando uma oportunidade, seu canal é espetacular, porque você abre espaço para as pessoas colocarem seus pensamentos, suas opiniões, suas experiências, é muito legal isso. E essa síndrome de bispo, como eu falei com você, é o título que eu estou dando, que eu dei, que eu estou intitulando isso, por quê? Eu conheci, depois que eu resolvi denunciar a hipocrisia religiosa, eu acabei não falando, quando eu disse um basta, eu falei, não quero fazer mais parte disso. No momento em que eu entendi que a minha vida seria de meta de arrecadação, eu pedi para sair da instituição de vez, entreguei meu crachá, fui para casa, fui ameaçado pelo meu tio bispo. Ele ligou para mim, eu tive um contato por telefone com ele, ele falou que ia me botar na rua, que ia dar uma ordem para toda a minha família obreira, me botar na rua, vou botar você na rua. Meu pai, que vai assistir essa transmissão, sabe disso. Eu oro e peço a Deus pela vida dele hoje, não tem nada contra ele, eu amo os meus tios bispos, eu tenho muito amor por eles, eu peço que um dia em Deus que eles se arrependam, que eles possam buscar uma vida correta, honesta, mas o que aconteceu na época foi isso, infelizmente, mas infelizmente ele fazia parte dessa peça, né? Peça do xadrez do Macedo. Mas eu conheci muitos bispos quando eu saí, inclusive alguns até que eram pioneiros antigos da instituição. E uma coisa que eu reparei, Daniel, nesse período que eu conheci, não posso generalizá-los, porque para a pessoa, depois que passa por essa experiência, ela tem que fazer uma desintoxicação. É uma coisa que muitos estão fazendo, buscando tratamento psicológico, buscando vários tipos de tratamento, algumas estão fazendo de tudo, buscando uma fé genuína, cada um está buscando a sua forma. Mas o que eu reparei, Daniel, é que a maioria dos que saem com o mesmo problema, com a mesma forma de trabalho ou com a mesma postura do próprio Edir Macedo. Alguns pensam assim, eu vou sair, vou abrir, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vou sair, vou abrir a minha igreja que vai ser diferente. Eu vou fazer meu... eu vou abrir meu trabalho, que meu trabalho é diferente. Negativo. Só eu posso citar, eu vou citar o nome, mas eu tenho aqui, por exemplo, uns 10 bispos ou ex-bispos que saíram e fazem o mesmo trabalho do bispo Edir Macedo. Outros não. Outros são aqueles que conheceram a instituição, trabalharam no interior da instituição e são aqueles que falam tipo assim, ó, eu sou bispo e o negócio é o seguinte, você sabe com quem você está falando? Ou então a pessoa sai com aquele ar de superioridade, de autoritarismo, achando que aqui fora, nessa vida nossa aqui, do nosso dia a dia, nós somos... Não, peraí, ele foi bispo, então ele, como ser bispo, então ele tem uma autoridade. Negativo. Até porque bispo, no contexto bíblico, ele não é nada, ele é só um pastor, um orientador, aquele que ajuda o seu próximo, não tem nada a ver com a ideia hierárquica de uma posição, que você tem que bater continência, se senhor, não senhor, mas alguns pensam que são, saem daqui e querem fazer, não, meu trabalho vai ser diferente, mas não, é a mesma coisa, é água ungida, é óleo ungido, é sal, é cruz, é campanha, é envelope, fazem o mesmo trabalho. Então, eu digo aqui síndrome de bispo, porque, infelizmente, as pessoas que estão assistindo, não basta ela sair da Universal, se ela quiser sair. Ela tem que procurar saber se ela quer congregar, ela quer estar dentro de uma instituição. Não, eu me sinto bem congregando. Então, ela tem que fazer uma análise, procurar entender o dia a dia desse líder, se ele trabalha fora, a família dele, conhecer, ter liberdade para ir na casa dele, porque eu queria perguntar aos obreiros se eles já foram na casa de algum bispo, conheceram a casa de algum bispo, não vão.
Então, o líder não tem uma vida transparente para as pessoas conhecerem ele. Ele quer ser reservado, quer colocar as pessoas subordinadas a eles. Então, eu dou esse nome de síndrome de bispo porque, infelizmente, não vou generalizar, mas é uma realidade de muitos que saem da instituição hoje. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!